Então, a gente está vindo de uma sequência de bate-papos e cada semana a gente vai sentindo se a gente faz mais uma live, se a gente já decidiu que a gente vai ficar fazendo live enquanto tiver assunto. E esse assunto da criança interior, ele já pintou há muito tempo atrás, alguns papos atrás, e a gente fala, a gente coloca isso lá para frente e chegou o dia, né? A gente chegou nesse lugar. Dentro de cada um de nós existe uma criança que deve ser amada para a intuição, a confiança, a criatividade, imaginação e curiosidade, para que eles possam sempre florescer. Então, eu já vou começar sempre começo fazendo as perguntas. Rose, Né? é verdade que dentro de todos nós, mesmo os mais velhos, as pessoas com a mesma idade que eu, aí, uma pessoa nova aí de 36 anos, o Luiz possui uma criança interior. O que é uma criança interior para o psicólogo, para o terapeuta? Então, para a psicologia, a criança interior, ela está dentro de tudo aquilo que você aprendeu da sua concepção até os seus 7, 8 anos de idade. Então, todo mundo, não importa a idade que você tenha, você pode ter 100 anos, a sua criança interior vive dentro de você. Porque é aquilo que a gente vem falando em outras linguagens, mas não tem como você se subdividir. Ah, essa aqui fui eu até os 7, aí depois fui eu na adolescência, agora sou eu mãe, antes era eu solteira. Não existe essa divisão. Essa divisão ela é feita mais pelo social, né? Pelas convenções e pelas crenças também que a gente vai colocando dentro da nossa cabeça. Mas nós somos tudo que nós vivemos. Então, a nossa criança vive dentro da gente quando a gente come aquela fruta e se esbalda, né? Por exemplo, manga é uma fruta bem de criança comer, né? E aí hoje em dia, alguns adultos cortam com garfinho e faca para não se melecar, mas o gostoso da manga é você pegar ela na mão e comer, melecando mesmo. Então, assim, para a psicologia, a criança interior é a guardiã da nossa inocência e de toda essa divindade que a gente vem ao longo da vida guardando e aprendendo. Só. Tá, Nossa, você eu quer mais? nessas pesquisas, não, nessas pesquisas e conversas, você falou que ela se forma até os 7 anos de idade, mas nessas Isso. pesquisas, conversas que a gente foi observando, ela já começa a ser formada da Desde a da concepção. gestação, Desde a desde a concepção, gestação. que é a gestação. Né? O que, que é a concepção? Quando papai e mamãe faz amor, né? Eles vão já trazer, supõe-se, né? Quando você é fecundado, vamos parar mais aí, né? Quando você é fecundado, então dali você já vai guardando memórias. Você já vai tendo memórias dentro. Então, por exemplo, uma criança que foi amada, que foi desejada, que a própria fecundação foi feita com todo um critério de desejo. Ela é uma criança amada, então ela já vai trazer essa memória de amor dentro dela. Aquela criança que não foi feita numa relação que se decidiu, a mãe se viu grávida, a maioria das relações, as mães se descobrem grávidas e nem sabiam que estavam grávidas, né? Já descobre depois de 1, 2 meses, quando a menstruação não vem. Então, essa criança vai guardar essa energia dentro dela. Algumas crianças não são desejadas mesmo, né? A mãe não tinha a intenção de engravidar, engravidou, aí ela vai até ali 4, 5 meses de gravidez, não sei se eu tenho, não sei se eu não tenho, essas dúvidas dentro dela, tudo isso vai ficando guardado na criança. E aí ela nasce. Né? Se ela teve facilidade de se amamentar, ela vai guardar uma sensação. Se ela teve dificuldade de amamentar, do leite materno, teve que tomar mamadeira. Então, cada uma dessas experiências, elas vão sendo armazenadas dentro da nossa memória de criança. Tudo que você vai aprendendo, todas as suas crenças e memórias que você vai guardando dentro de você, até mais ou menos uns 8 anos, vão moldar quem você vai ser quando você crescer. Então, assim, por isso que a gente vê muitos adultos birrentos, muitos adultos que são impacientes. Por quê? Porque toda essa memória foi guardada lá de trás, de quando ele estava crescendo, de quando ele estava aprendendo, de quando ele estava vivendo a sua própria vida.
Beleza. Então, considerando que todos nós temos a criança interior, a gente vem falando nisso há muito tempo sobre o termo criança ferida. E aí a Uhum. gente chegou numa criança ferida ou várias feridas. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouco como você define o que é criança ferida. Já sabemos o que é criança interior, mas de onde vem, o que que caracteriza, o que que é uma criança ferida? Então, ao longo dessas experiências todas, que vão dando até os 7, 8 anos, essa criança vai vivendo coisas positivas e coisas negativas, né? Então, às vezes ela não é uma criança amada, a mãe dá a criança para doação, então tudo isso vai ficando armazenado dentro daquele ser humano. A mãe, por exemplo, aí quando a gente pensa em criança interior e quando a gente pensa nas nossas frustrações, nos nossos traumas, a gente acaba se isolando como ser único. Não, do mesmo jeito que nós tivemos traumas e coisas positivas e coisas negativas, nossos pais, nossos avós também tiveram, né? Então, a mesma criança que mora em nós, mora também nos nossos pais. Então, pensa antigamente que os pais tinham, tipo, 10 filhos, 12 filhos, 17 filhos. Então, às vezes, a criança mais nova era criada pela irmã mais velha, nem era criada pela mãe. A mãe tinha outros afazeres. Então, todas essas situações vão se transformando em traumas dentro da criança. E são essas feridas que vão atrapalhar quando aquela criança cresce. Então, por exemplo, ó, pensa numa criança de 5 anos que, por exemplo, perdeu o pai. Ela pode Sim, ter N situações formadas dentro da cabeça dela por aquela perda daquele pai. Vamos colocar que ele morreu. E aí, vamos criar uma situação para a gente entender como que essa ferida vai sendo formada. A criança tem mais ou menos uns 5 anos. Naquela semana, ela fez uma malcriação para o papai. Ela respondeu, ela foi malcriada, porque a criança sabe quando ela é malcriada. Ela tem esse sim. conhecimento. A gente acha que não, mas ela tem. E aí ela fez uma malcriação para o pai. Por um motivo ou outro que a gente não sabe, porque a vida é feita dessa impermanência que a gente não tem controle, aquele pai falece, né? Então, isso aconteceu durante a semana, no fim de semana o pai falece. Ele teve um acidente, estava doente, faleceu. A criança, ela não entende esse falecimento. Se nós adultos não entendemos a morte, a criança interior não, a criança de 0 a 8 anos, ela entende menos ainda. Então, que ligações ela faz na mente dela? Ela pode fazer as mais variadas ligações. Uma das ligações que ela faz é: o papai foi embora porque eu fui mal criada com ele. Eu coloquei uma idade, né? Eu falei que a criança tem 5 anos. Então, se o papai foi embora porque eu fui mal criada com ele, o papai foi embora porque ele não gosta de mim, mas por que o papai morreu? E aí a mãe tenta explicar que ele virou estrelinha, que ele foi para o céu. Mas para a criança, aquilo tudo é muito lúdico, né? Então, ela guarda esse trauma, ela coloca na cabeça dela que o pai morreu, que ela não sabe o que é morrer, ela só sabe que morrer é não aparecer mais. Então, o pai não aparece mais porque ela foi malcriada com ele. E aí ela leva isso para o resto da vida, né? Então, até aí está tudo bem. Por quê? Porque nós não somos obrigados a virmos perfeitos, né? Essa é a nossa grande luta, aceitar a nossa imperfeição. O que Sim. acontece é que conforme a gente vai crescendo, quem tem dúvidas pode escrever aí que a gente responde. Conforme ela vai crescendo, ela continua vivendo essa perda paterna, no caso, né? Como eu dei o exemplo pai, mas pode ser uma perda materna também. Pode ser uma avó que significava muito para ela, aquela avó que você ia todo fim de semana para casa dela. De repente, essa avó veio a falecer. Então, você está com a ausência da avó. Então, o que acontece? Essas feridas todas, elas vão criando marcas dentro da gente. E aí, a gente continua levando tudo isso adiante, né? A mesma coisa, olha, se a criança perde o pai com 1 ano de idade, você tinha uma referência, tinha papai e tinha mamãe. De um dia para o outro, não tem mais o pai. Então, assim, tudo isso reverbera dentro da gente, criando feridas. Então, essa é a criança ferida, através dos traumas,
dessas coisas todas que a criança vai vivendo e que ela não identifica e que ela vê como traumas. Isso vai formando a criança ferida. E em cima disso a gente vai criando as nossas crenças que muitas vezes acabam nos limitando mais do que ajudando. Se os estudos da psicologia afirmam que a memória, a criança já vem desde a gestação, mesmo que inconscientemente ela guarda alguns fatos da sua vida, mesmo que hoje a gente não lembre, a gente guarda fatos, guarda isso como hormônio, né? Como dados do nosso gene, do nosso corpo. Isso Na gera uma verdade, memória. na verdade, a gente até já falou sobre isso um pouquinho, que fica tudo guardado no nosso DNA, né? O nosso DNA, na verdade, ele carrega até as feridas e os traumas dos nossos pais, dos nossos avós. Então, por isso que eu falei para vocês, do mesmo jeito que a gente vai crescendo, os nossos pais, os nossos avós também foram crescendo e eles também viveram todos esses traumas, né? Então, o que eu gosto, e que a gente vai falar um pouquinho aqui para frente, é assim, existe a criança ferida? Sim, existe, né? Mas a gente tem que despertar dentro da gente a criança divina. Então, lembra quando eu expliquei o que era a criança interior? O que é a criança interior? É o espaço dentro de nós onde a divindade e a inocência se encontram. Então, como eu curo, já adiantando, porque o pessoal está um pouco ansioso, como eu curo como eu curo a criança ferida? Com a minha criança divina. Né? Então, esse é o pulo do gato. Um dado interessante que a gente quis trazer para falar sobre a criança interior e a criança ferida foi que muitos comportamentos nossos, né, na vida profissional, no relacionamento, no casamento, no trabalho, na amizade, ele reflete um comportamento de criança, né? E aí essa seria a pergunta, né? Como a minha criança ferida afeta os meus relacionamentos na minha vida adulta? Então, ele afeta porque eu vou me relacionando enquanto criança. A primeira relação que eu tenho no mundo é com a minha mãe, né? Então, é relação de troca mãe e filho. Depois é com meu pai, troca filho e pai. E assim vai, tem os avós, tem toda a extensão familiar, né? Então, o que acontece? Quando eu vou me relacionando com essas primeiras pessoas da minha infância, a forma como eu me relaciono com elas, eu vou levar para o resto da minha vida. Então, por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar amorosamente. Por quê? Porque lá atrás, com o pai, com a mãe, houve algum trauma e houve alguma dificuldade de relacionamento. Então, é isso que a gente tem que entender. Quando a gente está adulto, a gente reproduz o quê? Nós reproduzimos todas aquelas memórias que a gente traz desde a gestação. Né? Então, alguém perguntou aí se com 1 ano passa despercebido. Nada passa despercebido. A partir do momento que seu coração começou a pulsar dentro da sua mãe, tudo que acontece ao seu redor é armazenado dentro de você. Então, tudo vai virar memória e você vai responder positiva ou negativamente a todas essas memórias. Me veio uma coisa na cabeça agora, Rose. Você acha que hoje em dia a gente fala um pouco que parece que as pessoas estão mais sensíveis, né? Elas estão mais frágeis. Antigamente as pessoas pareciam um pouco mais duras ou não. Mas essas crianças que têm tudo na infância, que conseguem tudo que querem, têm uma facilidade para conseguir tudo, quando saem para encarar um mundo onde ela não tem mais um pai ou uma mãe ou um cuidador que está ali para fazer o que ela quer, ela pode ter esse trauma, né? Onde ela realmente não sabe como lidar com isso. E ela continua agindo como criança que tinha tudo o que queria, mas de repente ela teve que ir para o mundo enfrentar a vida. Provavelmente é aquela criança que ela acaba fazendo birra, ela acha que o mundo inteiro gira em torno dela, que ela tem que ser atendida naquilo que os pais atendiam. O mundo também ele está crescendo e mudando muito. Né? Então, assim, essas informações, muitas vezes, elas acabam sendo amenizadas porque as pessoas também estão se abrindo mais para terapia, para procurar mesmo terapias alternativas. A constelação é algo que as pessoas procuram muito hoje e a constelação ela trabalha com isso, né? Com essa relação de pais e antepassados. Então, assim,
tudo que você recebeu na sua infância, você vai levar e vai reverberar para a sua vida adulta. Né? Então, o grande problema de você dar tudo, por exemplo, uma coisa que eu acho que os pais de hoje, eles, óbvio, estão bem melhor do que o que a gente foi, que já fomos melhores que os nossos pais. Né? Mas algo que os pais de hoje deveriam pensar é no limite. As crianças, elas precisam de limite. Né? Então, como que você coloca limite? Às vezes você coloca o limite conversando. Isso pode, isso não pode, isso está grande, isso está pequeno. Para quê? Para que a criança vá entendendo que lá fora, na vida, ela não vai conseguir tudo que ela quer. Né? Então, os pais, eles acabam não percebendo esse tipo de funcionamento do próprio pai. Por quê? Porque talvez ele também tenha sido uma criança que teve tudo que ele quis. Então, é difícil para ele dizer não para o filho. Né? Então, essa é a maior dificuldade para o pai. E, às vezes, é ao contrário. Como o pai não teve muitas coisas na vida, então ele acaba se colocando na situação que ele acha que ele tem que dar tudo para o filho. Por isso que a gente precisa olhar para essa criança interior, para que, quando você se descubra, você possa ter relações melhores. Sejam essas relações com os seus filhos, seja com o marido, com o amigo, com o irmão, com a própria mãe e o pai. Né? Então, por isso que a gente busca a cura dessa criança. Para quê? Para que a gente possa curar todas as nossas relações, inclusive as com os nossos filhos. Porque quando a gente criou os filhos, né? No meu caso, eu tenho 3 filhos, mas eu também tenho dentro de mim a minha criança ferida. Então, eu trago para essa criação os traumas, as crenças, de tudo que eu aprendi. E aí eu tenho que ir tentando fazer o quê? Além de me evoluir como pessoa, eu tenho que também trazer todos esses aprendizados para essa relação com os filhos, para que eu possa fazer diferente e também evoluir, né? Não continuar... Porque assim, ó, a gente carrega as duas coisas dentro da gente. Nós temos a criatividade, mas também nós somos birrentos. Nós brigamos porque nós queremos as coisas, mas nós também temos amorosidade. Então, a gente vai funcionando nessas duas facetas, que foi aquilo que eu falei. É a criança divina e a criança ferida. A criança ferida vai brigar, vai fazer birra, vai gritar, é imatura. Mas a criança divina vai nos levar para a brincadeira, para a criatividade, para a sensibilidade. Então, eu estou sempre tendo que, de novo, buscar pelo equilíbrio. Pessoal, vocês podem comentar se tiverem perguntas. Coloquem aí que situação que vocês se identificam como crianças mimadas ou como vocês agem como criança na vida de adulto. A Grazi colocou assim... Ai, meu celular tá... Quando a memória é muito negativa, como fazer para lidar com isso? Porque eu percebo, às vezes, já fiz terapia e ainda assim, às vezes, eu sinto que me prejudico e nem sempre consigo entender de como agir. Como Então, lidar com a memória muito negativa, como lidar com isso, sendo que ela já fez terapia também e, às vezes, ela não consegue entender como agir. Eu não sei se foi na live passada ou na retrasada que eu comentei. A gente cuida da alimentação, a gente cuida para não comer glúten, a gente faz exercício físico, mas a gente não olha para as nossas emoções. Então, a gente precisa sair desse movimento de não se cuidar e se colocar como tarefa mais importante na nossa vida. Então, como que eu mudo tudo isso? Como que eu curo a criança ferida? Trazendo amor para todas essas situações. Então, eu preciso olhar para mim mesmo com mais amorosidade. Então, por exemplo, um exercício que se pede para a pessoa fazer quando ela vem para terapia, buscando a cura dessa criança interior, é ir atrás das fotografias dela de criança. Né? Muita gente não tem fotografia. A fotografia é algo muito moderno, né? Não é algo antigo. Então, assim, quando a pessoa não tem fotografia, o que a gente faz? A gente pede a ela que recorte figuras de revistas. Já que você não tem fotografias da sua infância, então recorte figuras que representem o que você se lembra da sua infância. Né? Então, por exemplo, eu até trouxe umas fotografias aqui. Essa foto minha é um vestido que minha mãe fez, esses pontinhos pretos aí são joaninhas. Eu chorava toda vez que eu punha esse vestido, porque eu tinha medo das joaninhas que ficavam no vestido.
Então, isso é uma memória guardada dentro de mim. Por que eu chorava? Alguma coisa me causou trauma, né? Então, eu preciso trabalhar e acolher essa criança. Então, assim, outras coisas que a gente vai pedindo para a pessoa olhar é é relembrar o passado dela através das fotografias. Olha isso que fofo, né? É um aniversário, eu era filha única, mais velha, meus irmãos vieram depois de 4 anos, então aqui é um aniversário que eu tive um bolo de castelo. Você aproveitou 4 anos da mamãe e do papai sozinha, né? Aproveitei 4 anos da mamãe e do papai sozinho, sem irmãozinho para atormentar a minha vida. E aí, assim, o que eu ganhei bolo? Então, assim, a gente vai buscando, por exemplo, lembra de alguma brincadeira que você fazia quando era criança? Alguém aí lembra de alguma brincadeira que até os 8 anos fazia e gostava muito, que tem na sua memória até hoje? Eu e o Jardel, a gente conversando, eu falei para ele que eu me lembro de boliche, né? Eu tinha um joguinho de boliche. E aí eu, meus irmãos, meus tios, a gente ficava jogando aquele joguinho, e aí era aquela bagunçada, né? Porque um derrubava, o outro não derrubava. Tem sempre um que rouba. Então, assim, pula corda, né? Elástico, que é coisa mais gostosa que o elástico. Hoje em dia a criançada não brinca mais disso, né? Acho que não brinca. A Então, melhor assim, coisa que tinha era Natal. Eu acreditava em Papai Noel, porque a gente morava na praia e os donos a gente era caseiro, né? Meu pai, minha mãe, a gente era caseiro, os donos da casa sempre traziam presentes pra gente. A gente morou nessa casa durante 7 anos. E eles faziam toda essa trama do Papai Noel, então é o que eu mais lembro, assim, que eu e minha irmã saíamos correndo, chegava lá no jardim, sempre tinha um presente. Então, a gente acreditou em Papai Noel há muito tempo. você acredita até hoje, né, Jardel? Porque você vende o Papai Noel para as pessoas. Papai Noel e a gente assim, ó. Para quem não sabe, o Jardel é produtor, ele tem uma produtora e vai ter Natal esse ano sim, não vai, Jardel? Não vai ter Natal? Com certeza. Então, sabe qual, respondendo à pergunta dela, de novo, a gente precisa deixar a vida fluir com mais tranquilidade. A gente precisa se aceitar, a gente precisa ser mais amoroso. Quando a gente deixa a vida fluir, a gente percebe que a vida é feita de impermanência. A gente não tem o controle de nada, absolutamente nada. Só que a gente insiste em querer ter o controle. Então, quando a gente insiste, é que a gente causa as feridas dentro da gente mesmo. Então, de novo, volta para aquelas palavrinhas que parece que estão junto com a gente na live toda semana, que é aceitação, acolhimento. Então, eu preciso acolher e aceitar essa criança interior. Eu preciso dar carinho para ela, eu preciso dar amor, porque senão eu não chego em lugar nenhum. Essa semana eu compartilhei com a Rose um post e um podcast, né, na realidade, e a gente sempre volta nesse lugar. A gente precisa realmente parar de se culpar, né? Eu acho que muitas das nossas questões é culpa. A gente ainda não aprendeu esse caminho perfeito. A gente sabe o caminho, mas é muito difícil entrar nele e colocar ele em prática. Mas é a culpa, né? Quando a gente para de se culpar, quando a gente identifica esse caminho, fica mais leve. Porque, na realidade, tudo é o que é, né? Quem tem A culpa gente do fica quê? querendo mudar. Na semana passada, eu estava conversando com a Melissa, que é uma outra psicóloga maravilhosa também, e aí ela me trouxe um atendimento que ela fez com um paciente dela e que explica muito do que a gente fala, né? Então, o pai está trabalhando em casa, aí ele deu o almoço para a criança e fez ela dormir. Ela terminou de dormir, tinha uns 15 minutos, 20 minutos que ela estava dormindo, e aí o vizinho começou a buzinar com o carro. Bom, a criança acordou, é óbvio, acordou chorando, né, assustada, porque ela tinha acabado de dormir. O pai tentou fazer ela dormir de novo, mas o vizinho continuava buzinando, então a criança não dormiu e chorava. O pai ficou irritadíssimo. E aí, o que aconteceu? Então, agora é o aprendizado, né? Que a gente fala criança ferida, criança divina. A criança chorou, então, assim, é disso que a gente fala e vem falando todas essas lives. A criança chorou durante um longo tempo? Chorou. Ela não negou, ela acordou, estava assustada, a buzina assustou, ela chorou, porém, logo depois ela foi brincar. O pai ficou tão irritado com aquilo que ele levou para terapia de noite.
Isso aconteceu a 1 hora da tarde, ele levou para terapia às 8 horas da noite. Então, percebe o que a gente fala? Quando o budismo fala que na meditação você precisa ter mente de principiante, é sobre isso. A criança negou o que aconteceu com ela? Não. Ela chorou, ela se assustou, ela acolheu isso tudo, né? Ela acolheu o choro dela e tudo mais. Acabou, ela foi brincar. Talvez à noite, é que ela não tem, dependendo da idade, você não tem noção para responder uma pergunta dessa. Mas talvez se à noite alguém perguntasse para ela, você chorou de tarde? Ela nem ia mais lembrar que ela chorou. E o pai levou o assunto para a terapia, de como ele ficou irritado. Então, assim, essa mente de inocência que a gente precisa manter. A gente acolhe o sentimento, mas logo depois a gente já fala, e agora? O que eu vou fazer? Né? Acordei e faço o quê? O pai era ariano, ele guardou para ele. Eu não entrei nesse detalhe, entendeu? Entendeu? O pai era ariano. Ai, Rose, eu falei pra você e a Malu falou que no começo dela que ela não tá vendo a criança dela. E eu acho que eu vejo mais a minha criança birrenta a maioria das vezes. Essa semana foi ótimo mexer nisso, porque a minha irmã acabou me mandando. Eu sou dessas pessoas que tem pouquíssimas fotos de criança, quase nenhuma. Mas uma das fotos que eu vi, tipo, me encheram assim de alegria, porque foi uma foto que eu vi um sorriso natural de alguém que não tinha preocupação com o dia de amanhã, que não sabia que ia ter tanto boleto para pagar, que não sabia que a vida ia ser tão difícil, né? Trabalho, relacionamento. Mas eu queria Claro. encontrar uma criança. Como é que a gente faz para encontrar a criança Ô, dentro da Jardel, gente? para que você foi perguntar para a Melissa se o pai era ariano? Olha lá a resposta dela. Sim, é ariano. E a Isabel colocou aí que existe ariano zen, pode até existir. Eu estou querendo conhecer, mas tudo bem. Não, não existe. Tem gente que diz que o signo não influencia em nada. Um monte de Uhum. gente que não influencia em nada. Sabe o que eu queria convidar vocês? Para a gente fazer uma dinâmica de acolhimento com a nossa criança interior. Todo mundo Bom, topa? Bom, também se falar que não topa, a gente vai fazer. Né? Agora foi uma terapeuta bem ariana. Olha, mesmo que não topa, a gente vai fazer. vamos lá. Vamos fechar os olhos um pouco e entrar nessa respiração. Acalmar o nosso ser, trazer tranquilidade para esse instante. O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer amor para a nossa criança interior. Nós vamos trazer harmonia para essa criança interior. Então, procura ficar bem relaxado, não faz julgamento de nada. Se você não se conectar com o seu menininho ou com a sua menininha interior, que está dentro de você, você não pode alcançar a cura. Então, por isso que é importante fazer esse contato com a criança interior. Na nossa vida toda, a gente está ligado a essa criança. Então, todas as crenças que nós aprendemos, elas estão ligadas à nossa criança interior. Tanto as positivas como as negativas. E essa criança, ela está aí, do seu ladinho, à espreita, esperando você olhar para ela e dizer para ela que você está junto com ela. Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá? Só depende de cada um de nós. Então, preste atenção na sua respiração. Respire calmamente, de forma tranquila. Faça isso profundamente. Inspire profundamente e expire. Perceba o seu pulmão enchendo de ar. Vá se soltando. Vá fechando os olhos. Não tenha pressa de nada. Apenas acompanhe a minha voz. Vá procurando dentro de você pela sua criança. Ela está aí dentro. O seu mundo interno é só seu. Então, vá fazendo isso de forma que você se sinta bem. Não tenha pressa, tenha apenas amor e aceitação.
Acolha essas percepções todas que vão chegando para você. E veja que a sua criança está bem aí na sua frente agora. Enxergue ela com os olhos da sua mente. Vá se aproximando devagarinho, para que ela não tenha medo, e nem você. Veja como ela se sente. Ela sente algum medo? Sente alguma raiva? Sua criança interior está agitada? Vá se aproximando devagarinho. Perceba que ela está ali com você. E você olha para ela com todo o seu amor. Seus olhos ainda estão fechados. E você apenas fala para ela mentalmente: eu sou o seu futuro. Eu estou aqui para você a partir de agora. E a cada dia, a partir de hoje, eu quero estar mais próximo de você. Eu quero estar mais próxima de você. Veja se ela quer pegar na sua mão. Ofereça a sua mão para ela. E então, de mãos dadas, se acolham e se nutram. Vá deixando as percepções chegarem à sua mente. Veio algo à sua mente? Acolha esse momento. Olhe bem nos olhos da sua criança e diga: eu vejo você. Eu vejo você. Eu sinto você. E o mais importante, eu aceito você exatamente como você é. Porque eu sinto o seu coração bater em mim. Se sua criança permitir, faça um carinho na cabeça dela e diga que você está ali para ajudá-la. Mostra para ela como ela é importante na sua vida adulta. Diga a ela: eu te entendo. Eu sei que pode ser doloroso ser você, mas nós estamos juntos. Nós estamos juntas. E vamos juntos sair deste lugar que estamos. Porque tudo que você viveu já passou. Já passou. Agora é só eu e você. E nós vamos cuidar do nosso bem-estar. Você não está mais sozinha. Eu estou com você. Eu vejo você. E agora você inspira e expira e escolhe ir para um lugar que fale ao seu coração. Escolha a primeira imagem que vier na sua mente. Não tente controlar nada. Não julgue. Apenas escolha um lugar de paz e calmaria. Se abaixe e olhe nos olhos da sua criança e diga a ela: você merece ser feliz. Você pode desfrutar da felicidade a qualquer instante. É apenas uma escolha minha e sua. E do fundo do meu coração, eu emano amor para você. Então você inspira e expira e vai vendo a sua criança correr, pular, sentar, rolar, brincar na água, correr na montanha. É você que escolhe para onde você vai levá-la. Você apenas deixa com que ela desfrute dessa viagem. E você repete para ela:
eu vejo você. Eu vejo você com todo o meu coração. E toda vez que você sentir necessidade, você pode trazê-la para esse instante. Você pode oferecer a ela o que você desejar. E então você diz para você: eu estou em paz, eu perdoo a minha criança, eu me perdoo e me liberto, eu sou perdoado pela minha criança interior. Eu estou em paz. O sol aquece esse instante e irradia luz sobre todos nós. Talvez não seja fácil acreditar nessa ressignificação, mas o universo pode te apoiar nesse instante. Então, diga para você mesmo: eu sou meu melhor amigo. Eu sou minha melhor amiga. Eu me amo. A criança que habita em mim saúda a criança que habita em você. Obrigado. E no seu tempo, você vai acolhendo todas essas sensações, todos esses sentimentos, vai voltando, se dando amor, se dando carinho e ficando em paz com você mesmo. E para você que está voltando e entrou agora, olha essa cara de sapeca. Olha só. Olha essa boquinha. Oi, Pati, tudo bem? Vamos lá? É o que tem para hoje. Pensando aqui. Como cuidar da sua criança interior? Levando amor para ela, nutrindo ela, né? Nós precisamos cuidar da nossa criança como a gente cuida dos outros. Muitas vezes a gente é mais caridoso com o outro do que com a gente mesmo. Então, assim, essa meditação é uma meditação que, óbvio, que vocês não precisam fazer tudo isso, mas vocês podem fazer isso através da fotografia, né? Por isso que a gente pede para ir buscar uma fotografia. Essa fotografia é uma fotografia minha de quando eu tinha 8 anos e eu sou apaixonada por essa foto. É a foto que eu acho mais bonita. Então, eu posso olhar para ela e posso fazer carinho nela e falar: eu te amo. Eu estou com você, eu sou você hoje, nós estamos juntos. Então, isso é uma forma de levar carinho para sua criança ferida e transformar ela numa criança. Não é transformar, porque ela já existe, mas é deixar vir à tona a criança ferida que mora dentro de você para que ela possa se dissolver e abrir espaço para a criança divina. A Nanda falou que é sempre forte essas meditações que fazem entrar em contato com a nossa criança. Eu concordo. É sempre muito difícil, não sei por quê. Eu acho que é algo que é só a terapia que vai responder, a vida vai nos responder, me responder isso, porque que é tão traumático. Eu acho que a gente sempre vive na questão da culpa, muito no passado. É difícil chegar no lugar de assumir a responsabilidade, passar uma borracha nisso, Então, que aconteceu, aconteceu, né? E bola para frente. na verdade é isso. Uma frase que ficou muito na minha ideia foi assim:
Quando a gente viveu alguma coisa no passado, por mais que a gente faça vários processos, a gente não apaga o que aconteceu no passado. O que a gente tem a possibilidade de apagar é a dor que permanece com a gente, né? Então, por exemplo, se meu pai faleceu quando eu era criança, não adianta qualquer oração que eu fizer, porque não vai trazer ele de volta, mas eu posso diluir a dor que eu carrego dessa morte. Isso não precisa me acompanhar para o resto da vida. Quando que eu consigo fazer isso? Cada um no seu tempo, né? Uns vão conseguir aos 20, os outros aos 30, os outros aos 54, podem se dar conta, né? E mesmo assim talvez ainda não tenham dissolvido essa dor. Então, o que a gente precisa entender é que é preciso aceitação e aconchego. É preciso você aceitar com você mesmo todos esses traumas e saber que você pode liberá-los a hora que você quiser, porque eles fazem parte do passado, né? Uma frase legal que eu fiquei com esses estudos todos nossos é assim: o passado não pode ser visto como um sofá que você vai e senta. O passado ele tem que ser visto como um trampolim de aprendizado. Então, você vai lá no passado, aprende, mas usa como um trampolim para você não ficar preso nele. Porque esse é o nosso problema. A gente carrega essa culpa e acaba ficando preso, e aí a gente entra na vitimização. O que você ganha com a vitimização? Nada, né? A gente não ganha nada. Então, é essa transformação que a gente precisa aprender a fazer. E também lembrar que todo mundo em volta da gente também pode ter uma criança ferida dentro dele. Então, o próprio pai e a mãe, eles podem ter tido fracassos na vida deles que eles não se recuperaram. E são esses fracassos que também vão moldar eles e que vão afetar na criação que eles vão dar para a gente. Então, a gente tem muito a mania de querer desconstruir tudo que o pai e a mãe da gente fez. Não, a gente precisa dar amor para eles também. E uma coisa legal também é imaginar eles criança, né? Então, essa meditação que a gente fez, a gente acessou a nossa criança interior. Você pode acessar também seu pai e sua mãe. Então, mãe, eu te vejo agora como uma criança e eu acabo de te abraçar e dar amor, e aí você constrói toda a meditação fazendo o quê? Dando amor para essa mãe criança. Porque aí você, de certa forma, também está se acolhendo. Você está acolhendo a sua memória que você traz no seu DNA, da mãe, do pai, dos avós, de todo mundo, né? A Nanda diz que a terapeuta dela diz para ela largar o chicote, porque ela cobra demais, então o contato com a criança dela faz ela ter mais paciência consigo mesma. Então, esse chicote aí, na verdade, a maioria de nós carrega, né? E onde a gente chega com isso? Em lugar nenhum. Então, é isso que a gente precisa entender. Por isso que é preciso fazer essas meditações mais constantes. Por exemplo, uma outra coisa legal também de se fazer é lembrar que doce você mais gostava quando você era criança. Então, assim, um doce que eu gosto muito é pé de moleque. Então, dá um pé de moleque para você, né? Vai lá, compra um pé de moleque. Outro dia eu fiz uma enquete de quem tinha ainda brinquedo de criança e quem não tinha. Aí, quem tinha acabou ganhando. Depois eu peguei e falei assim, você já pensou em comprar um presente para sua criança interior? Foi engraçado que, assim, mais de 50 pessoas viram a postagem. Nem todas respondem, nem todas participam. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas não tem coragem de se dar um presente de criança, né? Eu acho, por exemplo, quer ver um brinquedo que eu acho demais? Aqueles gênios que você aperta e vai brincando, né? Que você tem que guardar a memória. Aquilo ali era um brinquedo que eu tinha quando criança, quebrou. Aí, quando eu casei com o Luiz, ele tinha o grandão. Aí, durante um bom tempo, os meninos brincaram. Aí, ele quebrou de novo. E agora eu acabei de ganhar. Ganhei de 2 amigões queridos meus que me mandaram de presente porque eu brinquei que eu adorava esses gênios, né? E assim, a gente precisa se dar de presente as coisas. Quantos brinquedos você quis ter quando você era criança? Se dê de presente. Por que eu tenho que esperar e por que eu tenho que carregar essa dor de não ter ganho esse presente comigo se eu posso me dar de presente?
Malu acabou de descobrir porque a criança dela estava escondida. Por que, Malu? Eu perdi algo que você falou, Tem talvez? que, tem que ver se ela vai querer contar por quê, né? Ai, gente. É difícil esse assunto. Eu falei que para mim ia ser muito difícil. Sabe por que que ela é difícil? Porque a gente negligencia as nossas emoções o tempo todo, né? Nós agora estamos aqui em quantas pessoas? Sei lá, 25, 26 pessoas. Quantas dessas 25, 26 pessoas realmente fecharam os olhos e fizeram a meditação? Quantas se permitiram acessar a criança interior? Ah, isso é bobeira, isso é besteira. Né? As pessoas não gostam de trabalhar a própria emoção. Por quê? Demanda ver aonde eu sou birrenta. Por exemplo, eu fiquei como filha mais velha 4 anos. Eu sou bem birrenta. Ou as coisas são do jeito que eu quero, ou não são. Então, assim, só que isso eu preciso reconhecer comigo mesmo. Né? Aí você vai o quê? Você vai ponderando, você vai trabalhando, você vai reconhecendo. Aí a gente tem que reconhecer que é invejoso, tem que reconhecer que muitas vezes é egoísta, tem que reconhecer que fez birra, sim, e foi feio. A gente vai, que a gente viveu como vítima a vida inteira. Né? É triste, é bem frustrante você olhar e você falar, caraca, mas eu fui, me fiz de vítima uma vida inteira. Né? Então, assim, é preciso acolher tudo isso. Se eu não assumir as coisas que eu tenho dentro de mim, eu não consigo trabalhar a minha criança interior. Então, a primeira coisa que eu preciso assumir são essas crenças que me limitam, né? E reconhecer. De novo, o que eu não tive já ficou no passado. O que eu preciso despertar agora? A criança divina. Quando eu conseguir despertar a criança divina, aí eu vou fazer o quê? Me aceitar, me acolher, me amar, autoestima, amor próprio. É de tudo isso que a gente está falando aqui, né? E é isso, por exemplo, a gente se faz de forte a vida inteira. Não, eu sou forte porque eu tenho que ser forte. Por quê? Né? Homem não pode chorar. Por quê? Mulher tem que ser fofinha. Por quê? Então, Você assim, tá dando spoiler? Você já tá dando spoiler, é isso? não estou dando spoiler, não. Então vai, vou ficar aqui quietinho. Não, é isso. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a criança, e eu tenho muita dificuldade, a gente falou sobre isso, né? E a gente teve uma reunião só essa semana, que é minha terapia praticamente. Essa criança, a gente tem medo de falar, ela tá ferida por vários motivos, mas não é mais pra gente voltar no passado. Mas a gente fala isso, não volto no passado. Mas se essa ferida não tá curada, ou não tá cicatrizada, se ela ainda dói, eu tenho coisa para trabalhar. Eu Então, tenho realmente. vamos olhar a sua própria frase, não volta no passado. De novo, não volta no passado é a mesma coisa que não pensa na meditação. Não tem como não voltar no Impossível. passado. Né? As nossas Impossível. experiências, elas estão todas no passado. Então, assim, guarda essa frase para você. Use o passado como trampolim e não como sofá. Para mim, depois óbvio que outras N frases vão cada uma fazer sentido para cada pessoa. Essa frase, para mim, fez muito sentido. Então, ao invés de você ir lá no passado e sentar no sofá e ficar se lamentando, vai lá, pega o que você precisa, traga para o presente e transforme. Né? Porque, assim, Uma é maravilhosa. não tem como Ai, você não voltar no passado. A gente está nele o tempo todo. Só que, de eu novo, nós não entendi, vamos sentar Malu. lá atrás e chorar. Nós vamos usar ele como trampolim de aprendizado. É isso que a gente precisa. Por que a gente repete as mesmas situações? Por que a gente repete os mesmos relacionamentos? Porque são relacionamentos passados que nós não curamos e que permanecem ativos em nós. Né? Então, assim, de novo, volta para aquilo que a gente falou. O teu vizinho, marido, papagaio, periquito que te incomoda é o espelho daquilo que você precisa trabalhar em você. Então, quando você começar a olhar para essas feridas e começar a curá-las, você vai curar a sua criança interior, vai despertar a criança divina e vai conseguir viver no presente, que é o único momento que a gente tem. Eu não consigo me molhar na chuva de ontem
nem na chuva de amanhã, porque a de ontem já caiu, não está caindo mais, não tem como eu me molhar. E a de amanhã ainda não caiu, então, de novo, também não tem como eu me molhar nela, né? É isso. Semana que vem a gente vai conversar sobre vulnerabilidade. Tá super ligado com esse tema, muito do que a Rose falou. A gente vai tentar tirar essa armadura, esse escudo de super-herói, né? Essa capa de Mulher Maravilha e vamos falar de vulnerabilidade. Tá, a Malu fez uma pergunta muito importante aí, ó. Você me fez encontrar a minha criança interior, e agora? O que eu faço agora? Agora vocês vão fazer um exercício durante 21 dias de voltar aqui na live e escutar a meditação de novo. Ai, não quer voltar na live para escutar? Vai fazer 21 dias um exercício que pode ser pequeno. Oi, criança interior, bom dia. Eu te amo. Eu sou o seu eu futuro e eu estou aqui para viver a vida plenamente com você. Então, é sempre frases afirmativas, frases positivas. Para quê? Para você ir trabalhando esse interno seu e trazendo amor para a sua vida. Então, esse é o objetivo das meditações. Por que 21 dias? A gente já falou sobre isso. O cérebro demora 21 dias para processar uma nova informação. Então, se você se mantém fazendo isso durante 21 dias, quando for no 22º, o cérebro já processou e ele continua fazendo, mesmo que você não perceba. Então, essa é a importância. Então, o que eu faço agora, depois dessa live? Começa a se amar. Não precisa de caixas e caixas de lenço descartável. Todos nós. Não pensa que é só você não, porque somos todos nós, entendeu? E assim, uma vez eu ouvi de um ser de luz que enquanto há respiração, a gente pode mudar. Então, enquanto há respiração, há vida. Então, há mudanças. Podemos escolher por mudanças. Então, vamos lá. É difícil, né? Vamos tentando. Ó, Vamos junto aqui. muda isso aí também. Ao invés de falar é difícil, fala não é fácil. Porque aí o cérebro também processa. Tá acabando? Tá. Já tá em contagem regressiva até. Gente, quinta que vem, 21h30, vamos falar sobre vulnerabilidade. O poder de ser vulnerável. Tchau. Ai, cadê o meu? Tá aqui. Corre, corre.